Boa tarde. Hoje vamos falar sobre a Revolução de 1930, através da correção da atividade. A Revolução de 30, ela marcou o fim da República Velha e inaugurou uma nova forma de atuação do Estado frente às transformações da sociedade brasileira, como exemplifica letra A, o atendimento de demandas de diferentes setores sociais, como operários e empresários. A década de 30, a Revolução de 30, ela vem fechar esse ciclo da proclamação da República. A República foi proclamada em 1889 e até 1930 a gente vai ver um cenário onde predomina principalmente os grandes proprietários de terras, cafeicultores. E aí você, a partir da Revolução de 30, tem o atendimento das demandas de outros setores sociais, como empresários, os operários. Segunda questão. Do ponto de vista político, a chamada Revolução de 30 foi um golpe de Estado resultante de uma série de crises interrelacionadas que ocorreram durante a década de 20. Assinala a alternativa que não apresenta dessas crises. A Revolução de 30 resumiu várias crises, vários grupos sociais que não aceitavam mais aquela chamada política do café com leite, aquela política dos governadores, a corrupção, os privilégios dos proprietários rurais. Então, qual desses itens, qual dessas alternativas não representa uma dessas crises? Letra A, crise econômica do setor agrário exportador? Sim. Crise das Forças Armadas ocasionada pelo tenentismo? Sim. Crise da aliança política conhecida como café com leite? Sim. Letra C, crise do sistema eleitoral republicano, baseado no parlamentarismo? Não. Nós tínhamos aí como sistema político adotado o presidencialismo e não o parlamentarismo. Então, a resposta é a letra C. A terceira questão. No Brasil, a Revolução de 30 pôs fim a uma política oligárquica fundamentada em elites fundiárias de bases regionais, conhecidas por. A Revolução de 30 foi justamente para acabar com a política do café com leite, que até então somente 2 estados dominavam o país, que é São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, maior representante do café, São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, maior representante do café, e Minas Gerais, maior representante do leite. Então, era acabar com a política do café com leite. A quarta questão. A partir do texto, pode-se afirmar que a Revolução de 1930, quem marcou a letra A está correta, nasceu das rupturas internas das grandes oligarquias. Logo, as próprias oligarquias não estavam se entendendo, havia muito desentendimento entre elas. O certo era a alternância, uma hora São Paulo, outra hora Minas Gerais, e isso não estava mais acontecendo. Da insatisfação das classes médias urbanas com as práticas políticas vigentes. Enquanto a classe média estava sendo atendida, se aceitava pacificamente essa alternância de poder. A partir do momento que deixaram de ser beneficiados, começaram a ficar insatisfeitos e a contestar esse tipo de prática política. E a existência de um mal-estar generalizado na sociedade brasileira. A exemplo dos operários, os militares, vários grupos sociais não se viam integrados a essa sociedade, sendo atendida aos seus anseios. Então, a resposta é a letra A. Quinta questão. Os desentendimentos começaram quando, de forma surpreendente, Washington Luiz insistiu na candidatura de um paulista à sucessão. Como se isso não bastasse, fechou a questão em torno do governador de São Paulo, Júlio Prestes. Em plena campanha eleitoral, estourou em outubro de 1929 a crise mundial. Ela apanhou a cafeicultura em uma situação complicada. Esses acontecimentos estiveram na origem da Revolução de 30, a partir do qual se estabeleceu uma nova organização do país.
foi até o ápice, ou seja, iniciou bem aí quando Washington Luiz insistiu na candidatura de um paulista à sucessão, porque o certo era ser candidato, um representante de Minas Gerais e não de São Paulo. Então, foi o ápice, o início aí da Revolução de 1930. Sexta questão. Com a Revolução de 1930, do ponto de vista econômico e social, é possível afirmar que ela traduz a vitória do tenentismo das camadas médias e segmentos industriais sobre os setores agroexportadores. Então, foram todos esses grupos que movimentaram o país, a sociedade naquela época e que não aceitavam mais aquela sociedade marcada por corrupções políticas, por privilégios. Sétima questão. A Revolução de 1930 pode ser relacionada às várias transformações da sociedade brasileira, entre as quais não podemos incluir. Letra D. A mobilização de setores militares, principalmente os oficiais mais jovens contra o regime, sim. Basta lembrar que o tenentismo foi um movimento que era contra aquela política do café com leite, contra a corrupção. Os militares fez parte de um dos grupos sociais que lutaram contra aquela sociedade vigente. A crescente organização e mobilização da classe operária surgida com o processo de industrialização. Desde 1910, as primeiras décadas do século XX, o operário já começava a se mobilizar e já se organizar naquela sociedade. A insatisfação dos setores médios urbanos com o domínio do processo político pelas oligarquias agrárias. Sim, os setores médios, camadas médias urbanas também se mostravam contrárias àquela sociedade marcada pela corrupção política e privilégios dos cafeicultores. Então, se perguntar quem eram os grupos que estavam insatisfeitos com aquela política do café com leite, quem eram os grupos que lideraram a Revolução de 30, basta lembrar dos militares, da classe operária e das camadas médias urbanas. E aí, o que não é a letra A, o abandono dos setores pelo governo que privilegiou a industrialização. Não, pelo contrário, até a Revolução de 30, a gente sabe que quem realmente era privilegiado era os cafeicultores, eram os grandes proprietários rurais. Não houve um abandono dos setores agrícolas pelo governo. Então, essa foi a correção da atividade passada. Agora, vamos nos encontrar através da plataforma, onde eu vou continuar enviando a atividade com um texto para situar melhor o conteúdo e um vídeo com a correção da atividade. Assim, a gente tem esse feedback, onde vocês fazem a atividade, me enviam, fica registrado e, ao mesmo tempo, cada um corrige a sua atividade. Além de mandar para mim e eu fazer a correção, mas cada um verifica o que foi que acertou, o que errou e por que errou aquela questão. Então, sempre fiquem atentos, leia o texto. Se você ler o texto direitinho, assistir a aula da TV, na hora da correção você vai verificar a quantidade de acertos, o que precisa estudar mais, o que precisa prestar mais atenção. Qualquer dúvida à sua disposição, nos encontramos na plataforma.